Bora falar agora sobre Lucas Piton. Lateral esquerdo do Vasco da Gama deve receber nos próximos dias ofertas oficiais da Europa. O Vasco assegura que não foi procurado por ninguém, mas o representante do atleta está na Europa negociando com dois clubes. O Girona, que é espanhol e pertence ao Grupo City, além do Porto, de Portugal, clube que tem tradição em vir buscar jogadores brasileiros e depois revendê-los para outros clubes europeus por cifras bem superiores. Na Itália, há a informação de que o Vasco topa vendê-lo por 7 milhões de euros ou 42 milhões de reais. Acho pouco. E na condição do Pedrinho, pediria bem mais. Atleta que tem cidadania italiana, ou seja, não ocupa a vaga de estrangeiro por lá, tem enorme potencial, temporada de 27 jogos, 5 gols e 4 assistências. Vale a lembrança de que o Vasco havia comprado o Piton do Corinthians por 16 milhões de reais e há um imbróglio, uma briga entre os times em relação aos pagamentos. Pergunta que eu quero deixar para você, torcedor do Vasco. Você venderia o Piton por qual valor ou não venderia em hipótese alguma? Vale lembrar também que os reservas estão bastante distantes do Piton, Vitor Luiz e Leandrinho. Quero mudar de assunto. Na mira da Europa. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste domingão, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos vascaínos apaixonados. Lembrando, peço que você venha assistir até o final, pois tem um presente reservado para você, torcedor. Sem mais delongas, vamos aqui às informações, falar sobre a expectativa. Há uma informação que interessa muito os torcedores sobre o mercado da bola, falar em relação, primeiramente, à reviravolta pelo atacante Andrés Vombergar. Notícia que veio pelo jornalista muito renomado, o César Luiz Merlo, que trouxe a seguinte informação: virada surpreendente na negociação de Andrés Vombergar. O São Lourenço agiu muito rápido e chegou a um acordo, a princípio, para contratar o atacante, para trazer novamente o Vombergar para o São Lourenço. As partes já cruzam contratos. O jogador de futebol estava previsto viajar ao Brasil neste domingo, já que tinha diversas propostas. E uma dessas propostas era a do Vasco da Gama. Galera, nós vamos passar esse domingo apurando mais essa informação. No vídeo da tarde vamos trazer com mais detalhes, essa notícia, essa reviravolta. Estávamos até ali de olho já no voo do jogador que estava previsto para essa madrugada ao Brasil, para trazer essa notícia. Como a galera já conhece o trabalho do BTB Esportes. E claro, sempre a gente prioriza aqui a veracidade dos fatos, a verdade dos fatos. Então a gente está trazendo aqui a informação do César Luiz Merlo em relação à reviravolta. O jogador deve fechar, portanto, já está aí com o contrato em andamento com o São Lourenço. Tendo mais alguma novidade, vamos trazer aqui para você. Agora, Vasco ter interesse em zagueiro da Atalanta. O nome dele, Rafael Tolói, um zagueiro muito experiente, O Vasco vê com bons olhos a contratação do zagueiro da Atalanta. Essa notícia até foi ventilada lá na Itália por um setorista que cobre a Atalanta. O zagueiro experiente de 33 anos, 1,85 m de altura, jogador de seleção italiana, começou a carreira no Goiás, São Paulo e teve passagem pela Roma, campeão italiano. Tem desejo de retornar ao futebol brasileiro e ele que tem contrato com a Atalanta até o meio de 2025. O Vasco vê com bons olhos, tem interesse no jogador e o ideal seria a costura, o contrato por empréstimo com opção de compra, um contrato até o final do contrato dele com a Atalanta, por empréstimo até o final de 2025, muito parecido ali com o contrato do Felipe Coutinho. O Vasco que tem nessa janela de transferência a prioridade de trazer um zagueiro e também um atacante. O Vasco também que agora vai precisar
buscar um lateral. Tem um lateral esquerdo, tem o Vitor Luiz, tem o Leandrinho, mas o Piton está sendo sondado em relação à Europa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa notícia do Lucas Piton, que acabou de sair, uma informação que saiu agora nesta manhã de domingo. Já vamos concluir aqui a questão do mercado da bola. Outro interesse que o Vasco tem em relação é o Brian Rodrigues. Notícia deste sábado no GE, Vasco tem duas prioridades na transferências, que abriu na janela de transferências que abriu na última quarta-feira. Um dos alvos para a posição é o ponta pela esquerda Brian Rodrigues, jogador de 24 anos que pertence ao América do México. Ele acabou de disputar a Copa América com a seleção do Uruguai. O Vasco, que recentemente abriu a negociação com representantes do jogador e propôs um empréstimo com opção de compra. Nesse caso, o salário seria integralmente pago pelo Cruz Maltino. Então o Vasco vem ativo no mercado da bola. É claro que o presidente Pedrinho não vai fazer nenhuma espécie de leilão, loucura, por isso que acabou a questão aí do Von Bergar tendo o nome vinculado agora ao São Lourenço, mas o Vasco tem outros nomes, né? Teve aí a questão do André Ramalho fechando com o Corinthians, mas já tem agora o nome do Rafael Tolói. Então é muito importante, né? As negociações estão em andamento, o Vasco está trabalhando no mercado para se fortalecer, a janela está em aberto e com certeza, pelo que o presidente Pedrinho falou até na última quinta-feira, após a apresentação do Coutinho, é que o Vasco ele vai trazer 2 reforços, além dos 4 que já estão confirmados, 2 reforços estão na mesa e é claro que a gente vai trazer essa informação aqui e a princípio agora a negociação está sendo realizada pelo ponta esquerdo Brian Rodrigues, o jogador uruguaio de 24 anos. Bom, saindo aqui da questão do Brian Rodrigues, vamos falar sobre Lucas Piton. Informação que veio da jornalista Emanuele Ribeiro, ainda não há nenhuma proposta para o Vasco, mas o empréstimo do lateral esquerdo para a Europa é uma possibilidade de Piton ser negociado nesta janela. O nome de Piton voltou a ficar em evidência na Itália, por causa da dupla cidadania do jogador. Seu staff tem feito a ponte com o mercado italiano para apresentar os cenários ao clube carioca. O Girona é uma das equipes interessadas no lateral de 23 anos. O Porto de Portugal também buscou as informações sobre o atleta do Vasco. Bom, a informação do Girona, do Porto, ter o interesse no Lucas Piton, isso não interfere para a saída do jogador ser confirmada. A gente tem a informação que o Lucas Piton está muito feliz de estar jogando pelo Vasco, está numa excelente fase. O Lucas Piton com certeza está também no radar da seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior. É um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo atuando no futebol brasileiro, uma posição que é muito carente hoje em dia, e o Piton vem sendo um dos destaques. Ele que é o principal aí, jogador em assistência no Vasco, principalmente para o Verratti, com certeza está aí muito animado para jogar com o Coutinho, o Verratti, o Payet. Claro, o Vasco tem que ficar ligado em relação a essa questão, a essa movimentação do mercado. O mercado é muito dinâmico, mas a informação é que o Piton está muito feliz. Só que houve essa questão aí do seu staff, está em conversas com os times europeus, né? Informação que veio da setorista do GE, a Manu Ribeiro, que faz um excelente trabalho aí cobrindo o Vasco da Gama. Então, a princípio é que o Piton não sai, mas há o interesse de clubes europeus sim, como já houve em outras janelas de transferências, principalmente pelo nome dele ser vinculado outras vezes na seleção italiana. Mas com certeza o Vasco, ele tem contrato com o Vasco vai buscar aí manter o jogador, até por conta da importância, da relevância que ele tem. Agora, galera, trazendo aqui um presente, uma novidade a você, torcedor do Vasco, que acompanhou aqui até o final desse vídeo. Meu muito obrigado. O negócio é o seguinte, hoje teremos... É isso aí, galera. Janela do Vascão movimentadíssima, né? Vamos torcer para que os reforços cheguem aí e que o Vasco consiga montar uma Celebaço para
o meio da janela de transferência agora, né? A janela mais movimentada, a janela onde sai muitos jogadores grátis, né? Entre aspas aí. Vamos torcer para que o Vasco consiga montar um time bem competitivo para esse período aí da janela de transferência, para brigar aí por uma Libertadores, né? O Vasco, que não vence 4 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro desde já tem mais de 10 anos, né? Tem a oportunidade de conseguir esse feito aí diante do Atlético Goianiense. Será que o Vasco consegue vencer o Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense que vem em um momento muito ruim, né? Dá para acreditar, e junta isso daí com a fase ruim do Atlético Goianiense com a fase boa do Vasco, 3 vitórias seguidas, tem tudo para conseguir a quarta, e a gente vai torcer para que isso aconteça. E vencendo a quarta, pode vir a quinta, a sexta. Times que o Vasco vai enfrentar são times que estão. Esse é o problema, né? Desde o ano passado, quando o Vasco enfrenta times que estão no mesmo pique que ele ali, o Vasco não tem conseguido resultado positivo diante desses times, né? É uma realidade que vem acontecendo, não é de agora, mas que tudo pode acontecer, né? Vamos dar uma olhada aqui na data que o Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense, para a gente ver aí o que. Lembrando que hoje tem a final, né? Final da Euro, agora no meu horário aqui é 3 horas, no horário de vocês é horário de Brasília, vai ser às 4 horas. E também tem a final da Copa América, que eu torço para a Colômbia, né? Torcer para a Argentina, que nada. Né? Eu torci já para o Messi ganhar a Copa do Mundo, chega, né? O que ele merecia. Agora chega, né, Argentina? Chega, chega, chega. O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense nesse dia 17, hoje é 14, domingo, vai cair na quarta-feira, às 7 horas, horário de Brasília. E no dia 21, o Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde, e dia 27, às 7 horas também, horário de Brasília, encerra aí com o Grêmio o primeiro turno. O Grêmio também tem adversário direto, o Atlético Goianiense também é adversário direto. Nesses 2 jogos aqui, o Vasco precisaria somar um pontinho. E tá fácil também, não tá difícil somar ponto diante do Atlético Mineiro, né? Pode ser que o Vasco consiga aí somar pontos também diante do Galo. Seria de um interesse muito bom se o Vasco terminasse o primeiro turno, pelo menos com 23 pontos. E iria precisar de fazer mais 23 para escapar do rebaixamento. Acredito eu que o Vasco consiga fazer mais, mas ele iria precisar apenas de mais 23, né? Que é o número ali, nem 23 seria, né? O número mágico aí da escapada do rebaixamento tem sido aí 44 pontos, né? 43. Então já seria. Qual é o primeiro objetivo, né? É fazer os 44. Primeiro objetivo do Vasco fazer 44. Mas que eu acho que o Vasco vai brigar por coisas maiores. Primeiro objetivo faz logo esses 44. E aí começa a pensar em Sul-Americana, pré-Libertadores, etc e tal, que eu acredito que vai acontecer, né? O Vasco vai montar um time bem legalzinho aí para essa próxima janela e tem que resolver esse problema da SAF o quanto antes também, né, pessoal?